Saudações, aventureiras e aventureiros, muito bem-vindos novamente ao nosso RPG de Súria. Vamos retornar às terras desérticas e misteriosas para continuar a aventura dos nossos grandes mercenários e companheiros. Vamos começar a sessão de hoje fazendo uma breve recapitulação do que aconteceu nos nossos últimos encontros. Acho que foda, Não tanquei. Foi só conhecer você. Bueno, no mercantil ali. É o carro do povo passando no nosso É o carro do óleo usado. Ei, isso aqui vai caralho, esse é muito específico, cara. Esse não passa lá em Curitiba, velho. Não mesmo. Cara, eu acho que eu nem... Em Curitiba. Aqui é outro planeta, velho. Eu nem vou interromper, ó. Eu nem vou interromper, ó. Não precisa parar o vídeo. Mas aqui é, tipo, mais longe do que Colômbia. Para uma breve recapitulação dos últimos eventos que aconteceram, para lembrar a todos e aos jogadores, mas vamos fazer essa recapitulação de um jeito um pouquinho diferente. O que vocês vão ouvir agora é uma carta que o nosso Draconato mais jovem, que, se vocês lembrarem, perdeu seu irmão, enviou para sua mãe enquanto estava em Valdore após os eventos do último RPG. Mãe, espero que essa carta encontre o caminho de volta até as dunas onde o vento ainda canta os nomes dos nossos antepassados. Eu não sei se terei tempo de enviar, mas escrever me dá o consolo que o aço e o dever já não dão. Meu irmão caiu. Morreu como sempre viveu, acreditando que a Guilda Rubra era a ordem num deserto de caos. Defendeu aquela maldita arca com o próprio corpo e por um instante eu juro que o vi sorrir, como se o destino o tivesse aceitado nos seus braços. Eu não consegui salvá-lo. Nenhum de nós conseguiu. A emboscada veio das dunas, mãe. Uma criança draconata. Falsa, feita de magia e poeira. Acenou para nós no horizonte e quando descemos o chão se abriu. Máscaras verdes surgiram da areia como serpentes, lâminas, flechas, gritos. Então silêncio. Depois, seguimos para Valdore. A cidade é um antro dividido, uma guerra travada com palavras e panfletos. A Guilda Rubra ainda finge ter o controle, mas as vozes verdes crescem em cada esquina. Dizem lutar pelo povo, mas eu vejo apenas mais correntes, pintadas em outra cor. Eu levei a arca até as catacumbas junto com os mercenários, pois parecia ser o único lugar seguro para abri-la. Mas algo dentro dela respira, mãe. Sussurra nomes que ninguém deveria conhecer. Diz palavras que queimam o coração e confundem a mente. Os mercenários que a escoltavam, estranhos de várias terras, abriram-na. E o que encontraram não foi ouro nem poder, mas mentira. 2 contratos, 2 verdades, uma selada com sangue rubro e outra com tinta verde. Quando emergimos à superfície, Valdore já ardia em vozes. A guilda e a confraria se enfrentavam na praça. E no meio daquele caos, um novo nome foi convocado para decidir a quem pertence a arca. O erudito. Dizem que ele entende tanto de leis quanto de estrelas. Eu já ouvi dizer também que ele já vendeu a sua alma em troca de conhecimento. Eu não sei no que acreditar, mãe. Só sei que estou com saudade do meu irmão. E sei que ele morreu acreditando que havia ordem no mundo. Eu começo a achar que tudo que existe é areia movendo-se sob nossos pés. Se o erudito for mesmo quem dizem, talvez ele revele a verdade. Ou talvez nos enterre junto com ela. E com isso, nós começamos a sessão de hoje. Se vocês lembrarem, vocês terminaram a sessão no meio de um debate muito acalorado na praça em que a guilda e a confraria se enfrentavam, trocavam acusações, a população estava agitada. O Scarco, ele sugeriu convocar a presença do erudito, que era uma figura respeitada pelos dois lados, para mediar o conflito. Depois disso, caiu uma garoa, pela primeira vez em Súria, que deixou todos extasiados, os nervos fervendo. Foi um momento histórico, mas também um momento tenso. O que acontece agora é que vocês são recolhidos, vão dormir num alojamento improvisado pela confraria e pela guilda. Terreno neutro, mantendo a posse da arca. E no passar da noite, vocês sabem que Valdore dorme mal. A garoa agora cessou, mas o ar ainda parece denso, quase pulsando. As poças que ficaram na rua refletem o brilho verde das lamparinas, e os que caminham de madrugada juram ver o reflexo tremer como se respirasse. Vocês estão recolhidos e começam a ouvir alguns murmúrios na cidade. Pessoas sentindo febre, algumas tosses, náuseas. Eu preciso que todos agora façam um teste de constituição. Perdão. Tá.
17. 8. 13. Tá. 6. 7. Quem tirou menos de 13, vocês percebem que na pele de vocês começa uma leve coceira, assim, uma pequena vermelhidão, onde entrou em contato com a chuva. Vocês percebem um certo incômodo e você, Dren, você estava com a perna muito machucada, não sei se você se recorda, que uma lança enferrujada entrou na sua perna e você não consegue descansar. Você não recuperou sua vida e o seu ferimento ele ainda dói muito. Você fez uma atadura, mas você não precisa rolar percepção. Você só percebe que tem marcas esverdeadas em volta do seu ferimento. Perfeito. Agora, eu quero que vocês rolem... Deixa eu ver quem que vai rolar. Vocês estão em 5? Perfeito. A Lu vai rolar uma percepção. 7 mais 5? 12. Então você consegue ouvir o grito. Você fala, alguém caiu! Chamem a guilda! Ele tá brilhando! E vocês escutam correria do lado de fora da estalagem. Quero ir lá ver. Perfeito. Todos vocês ouviram isso agora. Vocês sabem que... Sai correndo. Vocês saem pra fora, não precisa ir longe. No meio da rua, deitado sobre a pedra molhada, tem um draconato caído. Ele parece com um traje simples, assim, talvez de vendedor, com algumas sacolas. Mas ele tá com o corpo completamente coberto por veias verdes. Muito parecido com o que tá em volta do machucado do Dren. A íris dele brilha com uma luz meio esmeralda e as veias dele parecem pulsar, assim. Da boca dele aqui do canto escorre uma espuma espessa e ele parece que está emitindo o último som. Vocês juram que escutam quase como um sussurro saindo dele. Quando vocês chegam perto, vocês veem que tem um guarda, né, um mercenário ali que faz a segurança da cidade. Ele tá ali próximo do corpo e ele percebe que, assim, ele tira o pulso e percebe que ele está morto. Ele tá olhando assim e ele fala... Ele não parece ferido? Não consigo entender o que aconteceu. E com isso, as luzes das casas começam a se acender. Assim, as lamparinas, as pessoas começam a chegar. Vocês veem que aquilo causa uma comoção. O que vocês fazem? Observe em silêncio. Ele não tá ferido nem nada? O guarda falou que ele não aparenta estar ferido. Cara, eu quero me aproximar dele e usar meu olfato de Burroughsen. Perfeito. Pra ver se eu sinto alguma coisa de diferente. Né? Perfeito. Você sente um intenso cheiro de terra molhada. Tipo aquele cheiro quando chove bastante numa área que tem bastante terra, assim, plantação. Um cheiro muito forte de terra molhada que chega a quase ser nauseante, assim. E tipo, não choveu muito, né? Não, foi só uma garoa. Esse cheiro, ele está com cheiro de uma terra molhada. Que acabou de passar por um período de irrigação. Nunca nem senti. Da onde eu venho, esse cheiro é bem comum. Será? Sim. A gente ainda não tá mais em posse da pedra. Ela tá com vocês, a arca tá na estalagem. Ó. Tá. Mas ela não tá mais na arca, né? Não, eu acho que foi o Dren que tinha ficado com a pedra. Não lembro quem que ficou. Foi o Scarco. Alguém ficou. O Scarco ficou com a pedra. Uhum. Será que a gente não consegue, Lembra. tipo, tentar trazer o draconato pra perto da pedra, pra perto do draconato, pra ver se não tem algum efeito? Melhor ou pior, porque pior que não, porque tá, não sei se fica. Você tá me perguntando? Você tá afirmando? Ele tá morto já? Já. Ele aparenta estar bem morto. Eu concordo, Serim. Eu Bora. quero fazer isso, então. Quero pegar a pedra e... Perfeito. Qual que é? Sarah. Serim tá do teu lado, hein? É verdade. Desculpa. Vocês parecem irmãs. Somos muito parecidos. O focinho de um. Quando você chega com a pedra perto do corpo, o guarda que tá ali do lado, ele fala, não, se afaste, isso pode ser um crime, nós não sabemos o que é isso. E ele tipo assim, ele meio que tá na iminência de desembainhar a arma pra fazer você se afastar. Fiquei intimidada. Mas... Eu quero ficar na frente dele, sabe? Tipo, meio que tentar botar a mão assim na mão dele, tirando a espada. Tá, rola um... carisma. Hein, posso tentar ajudar? Como? Ele rolar em vantagem? Como? Daí ele colocou a mão
na mão do cara. Eu quero chegar atrás dele com a mão nos ombros dele. Não do cara, do Guilherme. Mas como que você vai ajudar ele? Vai dar confiança pra ele e intimidar mais ainda, cara. Não pode. Tá. Aí eu jogo em vantagem, pera. Achou, né? Não, achou. Cara, assim, ó, vai lá, cara. Mas eu tô fazendo isso, tá? Tá, eu tirei um belo de um 7. Você tirou um 7? Você chega com a mão, ele recua pra trás, assim. Agora ele desembanhou a espada inteira. E ele aponta e fala: não mexa com isso, a gente não sabe do que se trata. Eu tô chamando a guilda agora mesmo. Se acalme. Você vê que ele tá muito nervoso. Se acalme. Você percebe que ele... Você não precisa... Cara, eu vou falando tipo, se acalme, mostrando, sabe? Eu tô tentando ser muito passivo, mas eu tô sendo meio passivo-agressivo, sabe? Tá. Sem querer ser. Beleza. Você sim. Cara, quando você faz isso, ele... Eu vou chamar reforços! Ele sai correndo. Ele, assim, Não, dispara pera. pela rua. Ele fugiu. Eu tentei. Eu posso gritar, tipo, eu vou tentar gritar na região ali que tem gente curiosa querendo saber o que aconteceu pra tentar chamar um médico, alguém que possa ajudar, alguém que tenha alguma experiência e ainda assim eu vou ainda tentar, sei lá, passar a pedra como se fosse pelo corpo pra ver se brilha, acende, se faz alguma reação. Como que você vai chamar o curandeiro? Descreva, assim. Ajuda! Tem alguém aqui que possa me ajudar, alguém Perfeito. com experiência, Do um meio da- médico. No meio da multidão sai Alguém é doutor? um kobold, barbudinho, uma barbinha branca. Ele fala: eu sou o curandeiro da cidade. Na verdade eu sou botânico, mas eu faço um bico de curandeiro. Os tempos não são fáceis. Deixe-me ver. Se afasta. Ele para, ele tira como se fosse um monóculo de dentro da bolsinha dele. Ele começa a olhar pro corpo, ele abre a boca do draconato, ele faz assim na saliva. Daí ele olha, ele sente o cheiro dele e fala: eu nunca vi nada parecido. As veias parecem crescer de dentro, como raízes subindo por baixo da carne. Eu não sei o que é isso, mas antes de eu vir pra cá, eu ouvi gritos em outras regiões da cidade. Alguma coisa está acontecendo, e eu acho que tem a ver com a garoa. Tá. A questão da pedra fez alguma coisa ou não? Agora você chega com a pedra perto. Sim. Quando você chega com a pedra perto do corpo, você percebe que o corpo começa a meio que pulsar, assim. Mas você não precisa rolar percepção pra saber que não é o dragão, não é o morto que tá pulsando. Parece que tem algo, ele tá convulsionando, assim. Tá. Mas é tipo como se fosse um imã, assim, onde eu passo... eu começo a Isso, fazer ele vai meio que convulsionando nessa direção, mas parece bastante involuntário. Tipo, ele não recobrou a consciência nem Tá, nada eu do vou tipo. tirar de perto a pedra e falar pros meus companheiros que estão ali perto que a gente mexeu em alguma coisa que a gente não deveria ter mexido. Temos que ir correndo ver o cara lá. Aquele cara. O meio erudito. Como é que é? Erudito, esse mesmo. Mas segundo o Scarco, a gente tem que esperar ele chegar, não? Onde que ele tá? Ele seria convocado, a gente tem que aguardar. Que pariu. Vamos Isso fazer o demora teste quanto? da pedra com você. Você tá vivo, você vai saber o que tá acontecendo no seu corpo. Tá uma boa. Não. Tá bom. Vai. O meu personagem quer falar não, mas aqui eu quero muito falar assim. O Scarco já levanta o pergaminho, volta pra tipo, curar ele caso alguma coisa aconteça. Justo. Eu vou botar então a pedra perto da perna dele ali, né, que tava... Tá, machucado. rola uma constituição. Tá. É que eu não joguei aqui, por isso que deu errado. Deixa eu pôr mais perto, gente. Que daí a vitória vem, cara. Tá. Teste de constituição. A gente descansou? Teve descanso longo ou não? Vocês tiveram, mesmo jeito. Ah, tá. Nossa. 8, cara. Eu sou muito foda. Cara, quando ela chega com a pedra perto, você sente a tua perna pulsando muito. Eu não sei se você já quebrou um osso. Já. Ou já teve. Sabe aquela sensação quando esquenta? Nossa. Que começa a doer muito, porque esquenta. Você sente isso começa na região da tua coxa, onde teve o ferimento, e começa a irradiar pra baixo da panturrilha. Pelo amor de Deus, para! Pelo amor de Deus! Minha perna vai cair! Então eu tiro a pedra de perto, eu até enrolo ela num trapinho, Jesus. num paninho ali. Meu Deus, eu tô muito cansado. Alguém me carrega. A dor passa, mas você repara que agora, descendo da tua perna até a panturrilha, tuas veias estão verdes. Isso não passa. Aí eu vou pedir pra alguém me carregar do mesmo jeito. Eu Nem que te seja carrego. só do ladinho assim. Aí eu carrego como? Eu vou jogar uma palavra curativa nele. Pode jogar. Ver se Cara, vou te pegar aqui numa donzela. se dá algum resultado. Aceito. Você aguenta 118 quilos? E 2 metros e 15? Aguenta? Aguenta. Aguenta. Fala dele. Ele é muito gigantesco, forte, cara. né? Ele é enorme.
É tipo o guia da vida É real. verdade, quem é o baixinho? Tá. 5 pontos de cura. Nossa. 5 pontos de cura. Você Obrigado, não Scarco. sente isso. Ah, não. Você não sente... Você, Scarco, pela primeira vez, você percebe que a tua magia, assim, parece que ela não fez efeito. Eu quero olhar pro Scar e falar obrigado por tentar. É nóis. E enquanto vocês estão lá, vocês escutam os sinos da cidade, que vocês não tinham ouvido até então. São sinos velhos, corroídos e grandes. Eles começam a ressoar. Blaim, blaim. Quando vocês olham, todas as pessoas se agitam. Pelo jeito, É os Bells. o sino tocando não é algo comum. E vocês começam a ouvir uma agitação crescente. A rua agora ela tá tomada por gente. Todo mundo saiu pra ver o que estava acontecendo. Tem gente de pijama, de samba canção. Tá, assim, da forma que veio, com touquinha de dormir. E eles começam a gritar: a guilda espalhou algo no ar! E daí, do outro lado, uma pessoa com vestes mais vestidas de nobre, ele fala: nada a ver, foram os verdes que profanaram o posto. Vocês percebem que toda a agitação da noite anterior, ela começa a ressurgir em meio a essa morte. E as pessoas começam a se dirigir para a praça. Quando vocês olham essa procissão esquisita que começa a se dirigir à praça, vocês veem que vem guardas conduzindo as pessoas. E eles falam: o Magister decretou o estado de emergência, todos para a praça. A audiência deve acontecer imediatamente. E eles vão tocando o rebanho em direção àquela praça que vocês estavam no começo do... Enquanto a gente tá andando, eu vou tentar olhar pro grupo e sinalizar que a gente pode passar por alguma rua lateral, alguma coisa pra desviar dessa multidão. Tem como, pode sinalizar. Como que você vai sinalizar? Eu quero, tipo, olhar pra eles e fazer um... E como é que você olha pra mim? Eu tô te carregando. Assim. Beleza, vocês veem o companheiro de vocês fazendo essa... Parece que ele está alucinando. Parece Alguém entendeu? Alguém pode rolar um teste pra entender? Cara, pior que parece muito que você tá convulsionando. Eu posso falar medicina pra ver se ele tá alucinando. Pode, Parece que ele tá alucinando. acho bem justo. Só você falar. O cara começa a fazer dança de TikTok. 8. Eles parecem muito estar alucinando. Cara, eu vou só começar a fazer a primeira, tá? É que virou o Rafaelo, cara? Pode ser, cara. Rafael é fraco, cara. Cara, eu não. A gente segue a multidão, cara. Vocês seguem a multidão, tá bom. A multidão toda é conduzida até a praça. Quando vocês chegam à noite, começa a se despedir e parece que está começando o amanhecer. O sol tenta romper as nuvens, mas a luz do dia parece não ter força suficiente. Ela parece fraca, doente. O cheiro metálico da chuva ainda paira no ar. Alguns dizem... Mas tá chovendo ainda? Não, só ficou aquele cheiro forte de chuva. Alguns dizem que escutaram algo como um tambor tocando de noite, num ritmo meio constante. Quando os sinos tocam mais uma vez, Valdori acorda definitivamente, com medo. Vocês ainda sentem aquele gosto doce, meio podre da garoa na boca. Aqueles que estão com marcas vermelhas sentem elas arderem e coçarem. Quando vocês chegam na praça, vocês percebem que rapidamente já foi montada uma estrutura onde acontecerá a audiência. Então tem um palanque do lado esquerdo, onde fica o lado da ala dos nobres. O Magister já se encontra lá com roupas cerimoniais, pomposas, aquela postura altiva. No meio tem 5 cadeiras voltadas para a multidão, em cima de um púlpito. E do outro lado tem outro palanque, mais rústico, parece na verdade um caixote de algum mercador que alguém empurrou ali. Sentado, com uma postura irreverente, tem o Kael, que é o orc líder da Confraria dos Verdes. Ele conversa descontraidamente com algumas pessoas que estão em volta dele. Quando vocês entram na praça, vocês reparam que o conhecido de vocês, o escriba, o Erdan, ele se encontra no meio com um caderninho. Ele vê vocês, ele parece aliviado. Inclusive o Draconato jovem, ele continua junto com vocês. E ele sinaliza para vocês se aproximarem dele. Vamos lá. Conforme vocês se aproximam. Esse vocês entendem, não é? Você tá falando? Sim! Eu só não queria falar perto dos guardas. Que guardas? E estavam tocando a gente pra praça. Conforme vocês chegam perto, vocês percebem que as 5 cadeiras são justamente, ele indica, são para vocês. Vocês, os portadores da arca, são as testemunhas mais esperadas do dia. Os sinos soam mais 3 vezes e a multidão se cala. Agora a praça está completamente lotada. Erdan Livros, ele fala e a sua voz parece se projetar muito além do que o pequeno kobold conseguiria. Que o contrato seja lido e que a verdade se manifeste perante Valdori. Nisso ele bate com uma espécie de martelinho assim, no palanque
e o Magister ele se posiciona para ter o discurso de abertura. Então ele começa. Ele olha bem para toda a praça, ele ajeita as vestes e ele fala: Valdore só prospera porque respeita a ordem. Cada selo, cada contrato e cada assinatura mantém o mundo inteiro unido. Essa arca não é um mistério, ela é um dever. Foi confiada à guilda para que não se tornasse ferramenta de superstição e caos. Aqueles que morreram por ela, como o nobre Draconato, irmão desse bravo mercenário, ele aponta pro Draconato jovem que está com vocês. Você vê que ele sente aquilo, assim, ele vê que o irmão dele está sendo mencionado, e com honra. O fizeram em nome de uma estabilidade. Nós não questionamos o contrato, nós o cumprimos. Nisso ele vira para todos vocês e olha no fundo do olho de cada um e fala: E vocês, mercenários ou não, testemunharam. Então digam, houve traição ou apenas dever cumprido? Ele fica olhando para vocês. No que vocês não se manifestam, o Kael Mirdano, o líder da confraria, ele já interrompe. Não, tinha um orc com nós, era esse cara? O orc ele era da confraria verde, mas ele não ficou junto com vocês. Só tava... Ele já ergue o dedo em riste, numa postura super inflamada. Ele, assim, tem toda a pinta de um líder revolucionário que quer agitar a galera. Ele fala: Dever! Chamam de dever aquilo que mata o solo e engaiola o ar! Aí a galera, a galera começa a ficar agitada. A galera já começa a aumentar. O contrato que defendem foi escrito por quem? Eu quero provas! Foi escrito por draconatos? Por orques? Não foi escrito por deuses. Foi escrito por criaturas que temem o poder da vida livre. A arca fala. Todos aqui ouviram os seus murmúrios. Ela pertence à terra e não à guilda. Daí isso, cara, a galera começa: É isso aí, ela pertence à guilda, pertence à terra, não sei o quê. Começa, os dois lados começam a se inflamar, assim. Você vê que a ideia dele era justamente começar a atacar pólvora na fogueira. Ele aponta pra vocês. Sinos, cara. Você viu, cara? Ele aponta pra vocês, diretamente pra vocês. Vocês a tocaram. Vocês sabem o que há ali dentro. A guilda mente e para que continuem mentindo e paga para que vocês continuem mentindo. Então eu quero que vocês deem voz ao que realmente ouviram. Nisso a galera, puta, tá agitadaça. Vocês veem que o Erdan, o escriba, ele tenta começar a bater o martelinho e falar: Ordem! Ordem! Mas, cara, a galera já tá inflamada e todo mundo tá olhando pra vocês, assim, tá esperando vocês falarem alguma coisa. Eu concordo. Cara, você tem... quero levantar e olhar bem na cara dos Você dois. tá no meu colo, tá? Eu quero... Eu tô na cadeira, Eu quero olhar bem na cara dos dois, de pé, e com a minha perna machucada tremendinha. Eu quero falar: vocês têm que entender que isso é uma questão que passa qualquer conflito que possa haver nessa cidade ou nessas terras. Devemos esperar a opinião de uma pessoa, da pessoa que vocês mais respeitam como imparcial, para decidir o que vai ser feito. Então vamos aguardar a prometida chegada do tal do ancião erudito. Quando você fala isso, o Kael, ele escarnece, assim, ele abre um sorriso irônico e fala: nem de direita nem de esquerda, de centro, né, amigão? A neutralidade é o nome bonito da covardia. Covarde! E isso a galera: covarde! Cara, tem como ir embora, será? Você vai tentar ir embora? Eu não, só se o meu grupo quiser. Eu vou olhar pra eles e ficar tipo... Eu vou sentar no bolso. O Erdan bate o martelo e fala: Ordem, ordem! Daí ele olha pra vocês e fala: Pessoal, vocês precisam contar a verdade, vocês precisam se posicionar. As pessoas estão esperando por isso. Ok. O Scarco, ele se levanta. A caixinha ainda tá com a gente, com os dois contratos. Eu, de novo, puxo o contrato que tinha os dois selos. Os dois contratos estão com a gente? Então, eu puxo os dois contratos e eu mostro os dois na direção dos vermelhos, no caso. Você disse que um contrato foi assinado. O contrato que nós aceitamos. Mas contido dentro da arca havia um segundo contrato. Aparentemente anterior ao que nós aceitamos. Você disse que não reconhece a veracidade desse contrato. Mas por que ele porta o seu selo? daí você vê que ele, cara, esse argumento mexeu com ele. Ele olha pra trás e ele fala:
algum impostor caminha entre os vermelhos. Esse selo, ele só existe no meu anel. Eu sou o único que assino isso. Eu continuo não reconhecendo a veracidade desse contrato. Mas vocês concordam comigo que não é estranho esse contrato estar selado dentro da arca, sendo que a arca é o objeto desse contrato? Parece que eu estou sendo alvo de um grande jogo de cena. A conspiração está cada dia mais alta e mais próxima, mas eu sou o bastião da Ordem em Valdori. Eu não cairei sobre esses artifícios. Vocês precisam ter a claridade de entender que estão sendo manipulados por ele. Ele aponta pro Caio. Tá, eu viro pra ele. E quanto ao selo da... Eu esqueci o nome do órgão verde. É a confraria. A confraria. E quanto ao selo da confraria? Vocês têm algum registro de quando isso foi assinado? O Caio, ele dá de ombros assim, ele fala... A gente nunca se preocupou tanto com isso porque a gente segue... O único selo nosso é a verdadeira justiça. Mas você pode ver, esse documento está assinado, tem o nosso selo aí. Eu não preciso de mais nada para provar o meu ponto. E nisso ele cruza os braços. O cara levantou a garra assim, bem tímido assim. Então, se você já deu seus argumentos, e como meu companheiro Scarco já comentou, e tanto o seu, tanto o da confraria estão na reta, eu acho que o mais certo seria esperar pelo erudito. Porque se não tem provas a favor de vocês, nem contra vocês, assim como o da confraria, a gente só pode esperar por uma terceira opinião neutra que vai averiguar todos os verdadeiros fatos. Daí nisso, os dois lados ponderam o seu argumento. O Kael levanta no caixote e ele fala de novo. Decat, esse é seu nome, não é? Sim. Você entende que tem coisas maiores do que contratos? Vamos esperar o erudito chegar para discutir se o contrato é falso ou não quando estamos tratando de um artefato que pode mudar o curso da história de Súria? Sim. Eu não me importo se o contrato é falso ou não, eu não posso deixar esse item cair nas mãos deles. Isso será um instrumento de opressão. Eu entendo que você sabe o que é lutar pela libertação. Você precisa assumir isso e defender aquele povo que sofre. E daí isso, a galera dá mais uma agitada ali, fica... Aí o Magister ele bate no tablado para chamar a atenção para ele de novo e ele fala: vocês não ficaram sabendo? 3 mortos ao amanhecer. 3 pessoas morreram com sintomas desconhecidos, veias verdes. Eu acho que tem a ver com aquela garoa fétida que caiu aqui ontem. Vocês acham que são capacitados para cuidar da cidade? Nós mantivemos a paz em Valdori por mais de 350 anos. É justamente cuidando desse tipo de relíquia perigosa que manteremos a ordem. E daí a galera começa... Agitou de novo todo mundo. A galera ficou nervosa agora. Eu dou um passo pra trás e vou ficar quietinho ali. Cara, essa é uma... Eu vou tentar falar de volta. Essa é uma ferramenta que ninguém compreende a magnitude dela, pelo menos não tem registros ou relatos dela. É novidade pra todo mundo. Então a gente não sabe se é melhor ficar com o povo, melhor ficar com vocês, cuidando dela, escondendo ela, sei lá, o que vocês vão fazer. Para averiguar realmente qual que vai ser o papel dela no curso da história da cidade, teremos que aguardar. E se algumas vidas forem o preço, acho que vamos ter que pagar para descobrir qual que é o nosso verdadeiro destino. Utilitarismo mesmo. Mas daí você vê um cara, um draconato comum, ele levanta a voz e ele fala: mas a gente sabe o que é um fragmento do coração. Daí eles começam: o coração verde, é o que vai trazer as 4 estações para a Súria. Os mercenários querem ficar para eles, não podemos deixar. Cara, e aí nisso, a turba ela começa a avançar na direção de vocês. Os guardas posicionados, aqueles guardas que tem os dois broches, eles se posicionam e fazem uma corda de força, assim. Broches? O da guilda e da confraria, que eles são tipo neutros. Eles se posicionam um meio círculo protegendo vocês. Mas vocês veem que a multidão tá... Cara, eles estão querendo avançar pra cima. Ok. O Scarco de novo se vira pra Guilda Vermelha. E ele fala: vocês comentaram ter posse de relíquias e guardar coisas desse tipo. Vocês afirmam saber mais sobre a arca?
A arca foi encontrada numa escavação nos montes de Uruk-hai. Eu não sei o conteúdo exato dela, mas eu sei que ela é perigosa para cair na mão desses comuns. Você viu que a população não sabe se cuidar, ela precisa de uma mão forte que a guie. Bom, até onde eu observo, a mão forte não exatamente guia. E eu olho, tipo, pro povo que tá, tipo... Rola um carisma. Coisado, assim. Eu rolo o quê? Um carisma. Carisma puro? Aham. 14. Oh, perdão. 15. Cara, a galera se inflama, a galera fala, é isso aí, Eu, tipo, ele tem razão. Eu levanto a mão. Pra tentar... tipo assim, silêncio. Perfeito. Eu posso, tipo... O que eu rolo pra tentar, tipo... Acalmar? Acalmar, É um tipo... carisma também. Tipo, eu ganhei o negócio deles e eu tô Isso, tentando, isso. tipo... Ok, então Perfeito. agora, pera. Dá pra ajudar? Pra rolar em vantagem? Putz, Como que você vai ajudar? Eu vou fazer também. Calma, meu irmão, calma. Tá. Pode. Rola em vantagem. Tá bom. Eu vou tentar muito a mamata do mestre. 20 natural. Cara, você percebe que cai um silêncio e, tipo assim, tá todo mundo olhando pra você. Tá todo mundo, a praça inteira, o Magister, o Kael, a população inteira esperando o que você vai fazer. Ok. Como o meu colega comentou anteriormente, parece que ninguém sabe ao certo o que a arca contém. Ela foi encontrada em situações incertas e, apesar do contrato assinado, ninguém sabia exatamente o que estava contido nela. Pode de fato ser o coração verde, mas a chuva que caiu ontem instaurou uma espécie de praga. Não é o que o coração faria. Eu reforço novamente e peço que aguardemos a presença do erudito. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Talvez ele tenha uma resposta. Ele provavelmente tem uma resposta. Perfeito. Você vê que você consegue administrar a situação da praça de uma forma que o pessoal se acalma e eles parecem dispostos a esperar. As discussões se acalmam, o Magister vira e começa a falar com alguns nobres ali do lado. Passa aproximadamente 15 minutos depois que você falou isso, as pessoas estão conversando, mas conversando baixinho, o clima parece mais ameno, mas ainda tem aquela tensão contida ali. Os caras ficam caminhando de um lado pro outro no palanque. Tá só Tá panelinhas, né? pensando. Isso. Os guardas eles já não precisam mais estar naquela posição defensiva com relação a vocês, eles ainda estão próximos, mas a população já não está mais naquela iminência de avançar com uma turma. Vocês escutam mais uma vez os sinos. Eles tocam. Mas dessa vez parece que eles tocam com um ritmo diferente. Não sei se alguém puxou a corda mais forte ou mais fraco. Como que é o ritmo? Eles tocam como se fosse um coração pulsando. Eles tocam blém, 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 blém. Cara, queria ouvir isso, cara. E fica uma atmosfera assim que parece esquentar um pouco. Quando vocês começam a ouvir alguns comentários dispersos na praça falando ele chegou, abra um caminho para ele. Quando vocês olham, vocês percebem que está bastante nublado, um céu relativamente carregado. Parece inclusive que pode chover novamente, uma chuva mais forte do que ontem. Vocês começam a ver um burburinho abrindo o caminho para passar. E nisso entra uma figura alta, mas encurvada, usando uma túnica de linho cobrindo o rosto. Vocês veem braços de orc ressecados, mas com tatuagens brancas, muito semelhantes a tatuagens brancas que alguns de vocês já viram em visões passadas. Ele caminha de forma lenta e meio manca, assim. Ele caminha meio que falhando uma das pernas. Do lado dele tem uma figura com as mesmas vestes que ele, também encapuzada e aparentemente com as mesmas tatuagens. E 2 draconatos, também mesmas tatuagens, fortemente armados, fazem como se fosse uma escolta, um de cada lado. Eles vão entrando, mas os draconatos não precisam nem usar força. As pessoas abrem como se tivessem medo da presença dele. Ele vem se aproximando. O silêncio é absoluto na praça nesse momento. O erudito vem, ele puxa a túnica para trás, vocês veem um rosto de um orc velho, ele já aparenta ter uns 50 anos, ressecado, marcas de, assim, todas as rugas possíveis ele tem no rosto, a orelha dele falta um pedaço, e ele tem uma tatuagem que segue o couro cabeludo dele. Ele olha para vocês, com as suas olheiras profundas, e com seus olhos de um verde muito pálido,
quase transparente. Ele tem uma cabeleira que vem aqui para trás, cabelos longos e finos, brancos na raiz, mas enegrecendo na ponta. As mãos dele são meio trêmulas, e vocês veem, não precisa rolar a percepção, vocês percebem que a mão dele parece até meio suja, assim, como se alguém estivesse mexendo na terra. Ele se dirige até o palanque onde vocês estão, ele vira de costas para vocês e fala: estou aqui para mediar a situação. Quando ele fala isso, é uma voz, assim, cansada, mas é uma voz que parece nem ser só dele, assim, uma voz que se projeta, igual o Erdan fez quando ele chamou a atenção das pessoas. É uma voz que se projeta muito além. As pessoas param para ouvir o que ele tem a dizer. O Magister se precipita e fala: nobre erudito, estávamos te aguardando para resolver a questão. Sabemos que ninguém como Meren está vir para resolver um impasse de forma imparcial. Acreditamos que você saiba mais do que os outros sobre o conteúdo da Arca e sobre como ela deve ficar sobre a propriedade segura da Guilda dos Rubros. Mas o erudito olha para ele, assim, ele vira, ele olha para os verdes e ele fala: parece que vocês estão em um impasse. Eu preciso ouvir as testemunhas. Ele vira para vocês, mais uma vez, e fala: me contem o que aconteceu, em detalhes. O Scarco dá um passo para frente. Erudito, eu sou Scarco. Nós recebemos um contrato da Guilda Rubra para transportar uma arca até esta cidade. Durante o trajeto, nós fomos atacados e perdemos um dos nossos. Eu olho para o Draconato. Mas, conforme nos aproximávamos da cidade, a arca parecia ressoar, parecia viva. Vozes eram ouvidas de dentro dela. Não era um carregamento comum. Quando nós chegamos, tivemos novamente esse impasse. Os verdes apontavam que a arca deveria ficar com o povo, enquanto a guilda insistia que cumpríssemos o contrato. Eventualmente levamos a arca para um lugar oculto e a abrimos. Encontramos dentro dela outro contrato, semelhante ao que primeiramente nos foi dado, mas com o selo de ambos os lados, não só o selo da guilda. Esse contrato dizia que a arca deveria ficar com o povo, e deveria ser decidido numa assembleia com todos. A guilda diz não reconhecer a veracidade do contrato contido na arca, mas não sabemos como foi parar lá. E mais importante, dentro da arca estava contido o que parece ser um fragmento do coração verde. Quando a arca foi aberta, pela primeira vez em muito tempo, a chuva caiu. Mas não foi tão benéfico quanto esperávamos. O Scarco, ele puxa o manto dele e ele mostra a vermelhidão que tá, na pele dele. Alguns de nós, quando a pele entrou em contato com a chuva ontem, isso começou a acontecer. Essa espécie de doença. E, como foi comentado anteriormente, tivemos 3 mortos ontem à noite. Eu quero mostrar minha ferida na perna e falar: ó, minha ferida aberta, como é que ficou? Quando você mostra a tua ferida, você vê que você desperta a atenção dele. Assim. Ele olha assim, com calma, ele olha pro Scarco. Ele vira pra você e fala: você me dá licença para eu examinar? Claro. Eu abro o caminho pra ele. Cara, ele meio que se abaixa, assim, todo encurvado, todo torto, pra olhar a ferida. Ele puxa um colarzinho, um bolsinho, ele tem uma terra, assim, ele espalha na mão, e daí ele olha assim pra você e fala: a pior coisa para um corpo sedento é um rio de água. A chuva, meus amigos, é sinal de boas coisas, mas esse povo ainda não está preparado para enfrentá-la. E daí ele passa a terra, assim, na tua perna, e, cara, na hora você sente gelol, assim, sabe? Aquela sensação de refrescância, e o verde começa a voltar, assim, as tuas veias começam a voltar na coloração normal. Você
pode curar tua vida cheia. Nossa, humilde. E aí nisso ele... Assim, vocês escutam um sonoro da população. Vocês veem que ele se vira assim, ele bate o cajado no chão e ele fala: estamos aqui diante de algo que transcende contratos e convenções. Entendo que, se de fato for um fragmento do Coração Verde, como você sabe, Magister, e você, Kyle, eu sou o maior estudioso deste assunto. Então entendo que eu preciso ficar com o fragmento para analisá-lo. Eu declaro essa audiência encerrada. E ele bate o cajado no chão. Cara, quando ele bate, o sino começa a ressoar. Na hora. Não sei se ele tinha combinado com o cara que tava no torre do sino aqui. Mas na hora começa um blim, blim. E as pessoas começam a... Elas não estão revoltadas, mas elas estão meio incrédulas. Assim. Elas esperavam uma grande argumentação. Ele chegou ali e encerrou a audiência. Levou a bola pra casa. Quando ele faz isso, eu quero que vocês rolem uma percepção. 19. Também de novo. 23. Todo mundo percebe. Não, Talvez ajude. Sabedoria. 20. Nossa, todo mundo percebe muito tranquilamente que no momento que o erudito encerrou a audiência, o Magister sinalizou para um cara que estava perto dele e começou uma movimentação de guardas vermelhos entrando ao longo, assim, na lateral da praça, assim, meio que marchando já. O erudito ele chega perto de vocês e fala: o Magister não vai lidar bem com essa decisão. Precisamos sair daqui imediatamente. Me sigam. E daí nisso ele começa a andar, os draconatos acompanham ele, a figura baixinha ao lado dele também começa, e ele começa apressado, assim, ele não para pra ver se vocês estão seguindo ele só começa a andar. Olhando pra trás, o que tá acontecendo quando a gente sai rapidão? Já tá começando alguma coisa? Cara, vocês percebem que tem pessoas tentando seguir por um caminho da praça e os guardas estão meio que barrando elas, assim. Eles estão meio que tentando fechar as saídas da praça. Ok. Eu só faço o sinal pra gente seguir o erudito. Ele tá bom pra andar? Agora ele tá. Cara, eu Então tô bora. me sentindo o Usain Bolt. Foda. Bora. Conforme a gente vai indo, se a gente entrar tipo numa ruela, alguma coisa assim, eu quero conjurar rajada, que é tipo uma rajada de vento, e eu quero tipo subir a areia, fazer tipo uma cortina assim pra tentar despistar, assim. Perfeito. Você consegue, não precisa rolar, era muita gente saindo da praça ao mesmo tempo. Os guardas, eles não conseguem fechar todas as saídas. Vocês conseguem passar. O erudito, ele caminha surpreendentemente rápido, por uma pessoa que aparenta ser muito velha e meio corcunda. Mas vocês entram por vielas e vielas até chegarem num beco relativamente escuro. Ele chega perto da porta, tá? A rua está meio deserta. Ele dá um conjunto de batidas específico, ele faz um... E aí nisso, vocês veem a portinhola, a viseira ali, abre, a pessoa olha, fecha, abre a porta, e quando a porta se abre, vocês não conseguem enxergar o que está ali dentro. Vocês veem que é uma escadaria que desce lá para baixo. O erudito fala: sigam-me agora. E ele começa a descer, seguido pelo resto do seu séquito. Com isso, antes de vocês seguirem o erudito ou não, adentrarem esse recinto misterioso, a gente vai encerrar o episódio de hoje. Curtam, se inscrevam, sigam, tamo junto, comentem, é nóis. E tchau, obrigado.